Você está sintonizado na Estação Sombria FM, onde a chuva nunca para e as estradas nunca terminam. A história dessa noite chega pelo chiado até você. Então relaxe, ouça com atenção e não olhe pelo retrovisor. Sei que vocês usam este vídeo para adormecer, então antes disso, curtam o vídeo e inscrevam-se no canal. Aliás, de onde vocês são e que horas estão assistindo agora? Acomodem-se e relaxem. O teleférico parou, nos deixando suspensos sobre o abismo enquanto o vento gelado soprava. Foi então que percebi que nossas férias de esqui dos sonhos haviam se transformado em um pesadelo. Era para ser a fuga perfeita em família. Minha esposa, Sofia, e nossos 2 filhos, Lucas, 14 anos, e Clara, 10, aguardavam ansiosamente essa viagem para a Serra da Estrela há meses. Era minha tentativa de compensar todos os fins de semana perdidos por causa do trabalho. Os primeiros dias foram ótimos, as pistas estavam impecáveis, o chocolate quente era delicioso e as risadas da minha família ecoavam pela nossa cabana aconchegante. Mas no terceiro dia as coisas começaram a dar errado. Começou com pequenas coisas. As fixações dos esquis de Lucas se soltaram durante uma descida, fazendo-o cair. Os novos óculos de Clara desapareceram do armário. As luvas favoritas de Sofia sumiram. Devem ser os gremlins, brinquei tentando descontraí-los, mas percebi que Sofia não estava se divertindo. Naquela noite, enquanto estávamos em volta da lareira no grande salão do resort, ouvi uma conversa acalorada entre 2 funcionários. "Está acontecendo de novo?" Um sussurrou urgentemente. "Assim como na temporada passada", o outro respondeu olhando nervosamente ao redor. Seus olhares encontraram os meus e rapidamente se desviaram. Um frio que nada tinha a ver com a temperatura percorreu minha espinha. O que estava acontecendo de novo e por que eles pareciam tão assustados? Na manhã seguinte, decidimos tentar uma nova trilha. Ao nos aproximarmos do teleférico, notei que o operador parecia tenso, seus olhos se movendo de um lado para o outro. "Está tudo bem?" perguntei enquanto nos preparávamos para embarcar. Ele forçou um sorriso que não alcançou seus olhos. Estávamos a meio caminho da montanha quando o teleférico parou. A princípio não nos preocupamos, sabíamos que essas coisas acontecem, mas à medida que os minutos passavam, uma sensação de inquietação começou a crescer. "Papai, estou com frio", Clara choramingou e se aproximou de Sofia. "Está tudo bem, querida", a tranquilizei, embora minhas próprias dúvidas estivessem aumentando. Esperávamos que os motores iniciassem a qualquer momento, mas não houve sinal. O vento aumentou, uivando ao nosso redor como uma fera faminta. A neve começou a cair em flocos grossos, obscurecendo nossa visão do resort abaixo. Depois de que pareceram horas, um estalo ecoou pelos alto-falantes conectados à torre do teleférico. "Atenção, passageiros", uma voz anunciou a tensão evidente mesmo através da estática. "Estamos enfrentando dificuldades técnicas. Por favor, mantenham a calma. Nossa equipe está trabalhando para resolver o problema." "Dificuldades técnicas", Lucas zombou. "Mas como alguém está brincando conosco." Eu queria ignorar seu comentário, mas depois dos estranhos acontecimentos dos últimos dias, não estava tão certo. Conforme a escuridão se instalava, a temperatura despencou. Nós nos aglutinamos, compartilhando o pouco de calor que podíamos. Clara havia parado de reclamar há muito tempo. Seu silêncio era mais preocupante do que suas lamentações anteriores. Então ouvimos um grito horrível vindo de mais alto na montanha. Sofia agarrou meu braço, seus dedos cravando na minha pele. "O que foi isso?" sussurrou ela, sua respiração visível no ar gélido. Antes que eu pudesse responder, ouvimos novamente um grito horrível que parecia ecoar pelas montanhas circundantes, seguido de uma série de estalos altos e um tremor que sacudiu nosso teleférico. "Uma avalanche", murmurei, meu coração acelerado, mas não parecia certo. O tremor era tão ritmado, quase como passos. E então, uma forma maciça surgiu das sombras, movendo-se com uma velocidade impossível para seu tamanho.
Era vagamente humanoide, mas grotescamente deformada, com limbos que pareciam longos demais e uma cabeça que era pouco mais do que uma boca aberta. Capturei um vislumbre de seus olhos, coisas frias, mortas, que no entanto queimavam com uma inteligência maligna. Estava carregando algo, uma forma maciça que com horror percebi que era uma pessoa. Meu Deus, Sofia ofegou, cobrindo a boca com sua mão. A criatura hesitou, sua cabeça se virando para nós por um momento de tirar o fôlego, mas depois continuou, desaparecendo na neve que girava. Papai, a voz de Lucas tremia, toda a sua bravata adolescente desaparecida. Que diabos foi isso? Eu não tinha palavras. Minha mente corria, tentando fazer sentido do que acabávamos de ver. Era impossível, e então havia. O teleférico voltou à vida de forma tão abrupta que quase caímos. Enquanto descíamos, vi figuras se movendo rapidamente nas pistas abaixo, seus lanternas cortando a escuridão. Quando chegamos ao fundo, um grupo de funcionários com expressões sombrias nos aguardava. Eles nos apressaram para dentro, seus olhos se movendo nervosamente para a montanha atrás de nós. Na entrada, os hóspedes exigiam respostas, crianças choravam e os funcionários pareciam sobrecarregados. Consegui puxar um dos funcionários que reconhecia de antes. O que está acontecendo? Sussurrei. Ele palideceu e olhou ao redor antes de se aproximar de mim. Você viu? Sussurrou. Quando eu assenti, ele praguejou baixamente. Disseram que era apenas uma história, uma lenda para assustar os turistas, mas é real. O Wendigo é real. O Wendigo? Sofia interveio. Como o mito indígena? O funcionário assentiu solenemente. Este resort foi construído em solo sagrado. Os anciãos avisaram, mas os proprietários não ouviram. Agora está acordado e está faminto. Uma comoção perto da recepção chamou nossa atenção. Um casal angustiado implorava ao gerente. Por favor, você tem que nos ajudar a encontrá-la. Meu sangue gelou ao me lembrar da forma inerte nos braços da criatura. O gerente tentou acalmá-los, assegurando que equipes de busca haviam sido organizadas e que a pobre recepção do celular era a culpada, mas eu via o terror em seus olhos. Ele sabia. À medida que a noite se arrastava, mais relatos de hóspedes desaparecidos chegavam. A equipe estava cada vez mais frenética, se aglomerando em cantos e sussurrando urgentemente. Ouvi fragmentos sobre contornar a situação e chamar os especialistas. Atraí minha família mais próxima, grato por estarmos todos salvos, mas o terror do que testemunhamos pairava sobre nós como um manto. Por volta da meia-noite, um grupo de homens de semblante sério e ternos escuros chegaram. Eles conversaram brevemente com o gerente antes de se dirigirem à multidão. Senhoras e senhores, devido a circunstâncias imprevistas, estamos realizando uma evacuação do resort. Ônibus chegarão em breve para transportá-los a um local de segurança. Por favor, reúnam suas pertences e preparem-se para partir. Uma onda de confusão e medo percorreu a sala. Evacuar no meio da noite durante uma tempestade de neve? Enquanto arrumávamos nossas coisas, não conseguia me livrar da sensação de que estávamos fugindo de algo muito pior. A imagem daquela forma monstruosa na montanha me assombrava. Sua fome era palpável, mesmo à distância. A viagem de ônibus montanha abaixo foi tensa e silenciosa. Clara finalmente sucumbiu ao cansaço, dormindo inquietamente nos braços de Sofia. Lucas olhava pela janela, seu rosto pálido e sem expressão. À medida que nos afastávamos da montanha, um uivado arrepiante ecoou pela noite e o motorista acelerou, seus nós brancos no volante. Fomos acomodados em uma cidade próxima, enquanto as autoridades alegavam que havia um risco ambiental no resort. Mas eu vi a maneira como nos olhavam, os sobreviventes, que sabíamos que vimos algo que não deveríamos. Nos dias que se seguiram, as notícias disseram que o resort havia sido fechado indefinidamente. Equipes de busca vasculharam a montanha, mas não encontraram vestígios dos hóspedes desaparecidos. Especialistas foram enviados para avaliar a situação. Mais tarde na noite, quando o vento sopra da maneira certa, juro que ainda posso ouvir aquele terrível grito de fome ecoando pelas montanhas. Sei que em algum lugar lá em cima, na neve pura e nos altos árvores de pinheiro, um mal antigo despertou, um mal que nenhuma quantidade de luxo ou disfarces corporativos pode conter.
Nunca mais voltamos a esquiar depois disso. As montanhas, uma vez fonte de alegria e beleza, agora aparecem em meus nesadelos como sentinelas sombrias, escondendo horrores inimagináveis. E todo o inverno, quando a primeira neve cai, me pego olhando por cima do ombro, meio esperando ver uma sombra deformada e aqueles olhos frios e mortos observando, esperando, famintos. A velha casa rangia e gemia, mas não eram os canos que me mantinham acordado naquela noite. Era a mulher no porão, seus olhos selvagens e suas palavras ainda mais insanas. Sou encanador de emergência há 15 anos e pensei que já tivesse visto de tudo: canos estourados, porões alagados e até mesmo uma cobra na casa de banho. Mas nada poderia me preparar para o que encontrei na Rua dos Sussurros, número 131-113. Era uma terça-feira à noite, pouco depois da 1 da manhã, quando recebi a ligação. A voz da despachante soou pelo rádio, me dando o endereço e uma breve descrição do problema. Vazamento no porão, urgência. Suspirei, peguei minha caixa de ferramentas e saí para a noite. A casa se erguia diante de mim, uma monstruosidade vitoriana que parecia sucumbir ao peso de sua própria história. A tinta descascava da fachada em longas tiras onduladas e os degraus da varanda rangiam ameaçadoramente sob meus pés. Caminhei até a porta da frente e bati, um calafrio percorrendo minha espinha que nada tinha a ver com o ar frio da noite. Não obtive resposta. Bati novamente, mais forte desta vez. Ainda nada. Justo quando estava prestes a sair, presumindo que ninguém estava em casa, a porta se abriu sozinha. Alô? Chamei, espiando pelo corredor mal iluminado. Encanador de emergência. Tem alguém em casa? O silêncio me recebeu, quebrado apenas pelo gotejar constante de água de algum lugar profundo dentro da casa. Contra meu melhor julgamento, entrei. Era uma bagunça de papel de parede desbotado e antiguidades empoeiradas. Uma única lâmpada piscava fraca no corredor, projetando sombras longas que pareciam se mover quando eu não olhava diretamente para elas. O som do gotejamento aumentava à medida que me aproximava do que parecia ser a porta do porão. Quando alcancei a manecê-la, uma voz veio de baixo, tão suave que eu mal conseguia ouvi-la. Aqui embaixo, sussurrou, fazendo um arrepio percorrer minha coluna. Hesitei, minha mão a poucos centímetros da porta. Todos os meus instintos gritavam para eu me virar, sair daquela casa e nunca mais olhar para trás. Mas eu estava ali para fazer um trabalho, e alguém claramente precisava de ajuda. Respirando fundo, abri a porta e entrei na escuridão. O porão era uma caverna de sombras, iluminada apenas pelo fraco feixe da minha lanterna. A água brilhava no chão de concreto, refletindo a luz em padrões misteriosos, e lá, acocorada no canto mais distante, estava uma mulher mais velha, talvez na casa dos 60 anos, com cabelos grisalhos e olhos que pareciam grandes demais para seu rosto. Suas roupas estavam encharcadas, grudando em sua magra silhueta como uma segunda pele. Quando minha luz caiu sobre ela, piscou rapidamente, como uma criatura não acostumada à iluminação. "Senhora", disse cautelosamente, "estou aqui pelo vazamento. Você está bem?" Ela não respondeu diretamente, apenas continuou murmurando para si mesma, seus olhos se movendo pelo quarto como se seguissem movimentos invisíveis. À medida que me aproximei, consegui distinguir algumas de suas palavras. "Eles estão vindo. As paredes são muito finas. Não consigo mantê-los afastados por muito tempo." Isso estava muito além do que eu poderia lidar. Precisava consertar o vazamento e sair dali o mais rápido possível. Rapidamente localizei um cano enferrujado perto do teto, de onde a água jorrava em uma fina névoa. Enquanto trabalhava, os murmúrios da mulher aumentaram em volume e frenesi. "Você não entende", disse, sua voz se elevando. "Não é a água, é o que está na água." Tentei me concentrar na minha tarefa, mas suas palavras se infiltravam em minha mente. A mulher se arrastou mais próxima, seus movimentos abruptos e antinaturais.
Eles entraram, sussurraram seus segredos, mas eu estava ouvindo. Sim, eu estava. Por anos. Minhas mãos tremeram enquanto apertava o último parafuso. O vazamento diminuiu para um gotejamento e então parou completamente. No silêncio repentino, a respiração da mulher parecia anormalmente alta. Está tudo consertado agora, disse, forçando um sorriso. Tem alguém que eu possa chamar? Sua família? Ela soltou uma risada, um som agudo e quebrado que fez meus dentes rangerem. Família? Eles tentaram me levar, mas eu fui mais esperta do que eles. Eu sou a única que sobrou. Comecei a recuar, minha caixa de ferramentas apertada contra meu peito como um escudo. Bem, se você tem certeza que está bem, eu vou indo. Ao me virar para sair, a mão dela disparou, agarrando meu tornozelo com uma força surpreendente. Espere, gritou. Você tem que ouvir, você tem que entender. Tentei me afastar, mas seu aperto era como ferro. Deixe-me ir, senhora, por favor. Seus olhos fixaram nos meus, e naquele momento vi algo em suas profundezas que congelou meu sangue. Não era apenas loucura, ou pelo menos não apenas loucura. Era um conhecimento terrível, um peso pesado que nenhum ser humano deveria carregar. Eles estão nos canos, sussurrou, sua voz adquirindo um tom de canção. Nas paredes, no próprio ar que respiramos, esperando. E agora que você consertou o vazamento, você abriu uma porta para eles. Um baixo rugido preencheu o ar, como um trovão distante, mas o céu estava claro quando cheguei. O aperto da mulher se fortaleceu, suas nunhas cravando na minha pele. Você ouve? Perguntou, um sorriso maníaco se espalhando por seu rosto. Eles estão vindo, e desta vez vêm por você. Em um surto de pânico, forcei minha perna para fora e corri em direção às escadas. A risada da mulher ecoou pelas paredes úmidas a minhas trás, subindo a um tom histérico. Subi os degraus de 2 em 2, meu coração batendo forte no peito. Quando cheguei ao topo, uma rajada de vento fechou a porta do porão, mergulhando-me na escuridão. Tentei girar a manecê-la, meus dedos escorregando no metal liso. O rugido cresceu, e jurei que podia ouvir vozes agora. Sussurros inumeráveis se sobrepondo, falando em línguas que eu não conseguia entender, mas que me preenchiam de um medo primal. A porta finalmente se abriu e eu cambaleei para o corredor. Não parei de correr até estar fora da casa e em meu caminhão. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui colocar a chave na ignição. Enquanto me afastava da calçada, olhei no retrovisor e vi a mulher na porta, seu rosto pálido brilhando à luz da lua. Depois dela, nas janelas dos andares superiores, vi formas se movendo, formas fluidas e impossíveis que doíam meus olhos. Dirigi a noite toda, sem parar, até estar a quilômetros de distância e o sol nascendo no horizonte. Só então parei e tentei entender o que havia acontecido. A parte lógica da minha cabeça tentava racionalizar tudo. A mulher estava claramente perturbada e o resto era só minha imaginação correndo solta numa casa velha e assustadora. Mas no fundo eu sabia que havia vislumbrado algo naquela noite. Algo antigo, alienígena e absolutamente aterrador. Nas semanas que se seguiram, não consegui me livrar da sensação de que estava sendo observado. A água me deixava nervoso. Cada torneira gotejante, cada poça na rua parecia esconder horrores indescritíveis. Tentei desistir do meu trabalho, mas a ideia de que outra pessoa pudesse tropeçar no que eu havia encontrado me mantinha em movimento. Me tornei conhecido como o cara que você chamava para trabalhos estranhos em casas antigas que outros encanadores evitavam. E sempre que trabalho em um cano ou conserto um vazamento, escuto atentamente. Não apenas os sons normais de água e metal, mas por algo mais. Os sussurros, o rugido de algo se movendo nas profundezas. Porque agora eu sei a verdade que a mulher no porão tentou me avisar. Os canos não servem apenas para a água. Eles são condutos para coisas que nunca devemos encontrar. E em algum lugar lá fora, na vasta rede de canos e esgotos que correm sob nossos pés, essas coisas estão esperando, observando, e um dia elas encontrarão um jeito de sair.
Está acordado ainda? Se sim, comente estação para mostrar que ainda está aqui. A floresta tinha olhos e todos estavam fixos em mim. O que começou como uma trilha pacífica se transformou em uma luta desesperada pela sobrevivência contra um predador invisível. Sempre fui um entusiasta do ar livre. Há algo na solidão da natureza que recarrega minha alma como nada mais. Então, quando tive alguns dias de folga do trabalho, decidi enfrentar uma trilha desafiadora na remota natureza do sul do Brasil. Na manhã em que parti, o ar estava perfeito, fresquinho e com um toque de outono, com uma leve névoa pairando sobre as árvores e a promessa de aventura à frente. Estacionei meu carro na entrada da trilha, verifiquei minha mochila mais uma vez e entrei na floresta. As primeiras horas foram tudo o que eu esperava. A trilha serpenteava por florestas antigas, as árvores majestosas criando uma cúpula semelhante a uma catedral acima de mim. Não me preocupei em olhar para o relógio ou consultar o mapa, aproveitando a paz da solidão. Foi só no início da tarde que senti pela primeira vez uma sensação de formigamento na nuca, como se alguém estivesse me observando. Virei-me rapidamente, meio esperando ver outro trilheiro, mas a trilha atrás de mim estava vazia, a floresta silenciosa e parada. Afastei a sensação e continuei, mas ela persistia. A cada quilômetro percorrido, a floresta parecia se fechar ao meu redor, a sombra se aprofundando apesar do sol do meio-dia. Mais de uma vez percebi movimento pelo canto do olho, mas não encontrei nada quando me virei. Minha inquietude aumentou. As marcas da trilha se tornaram menos frequentes e comecei a consultar meu mapa com mais frequência. O canto alegre dos pássaros que me acompanhavam antes desapareceu, substituído por um silêncio opressivo, quebrado apenas pelo estalo das folhas sobre minhas botas. Foi então que ouvi um som gutural e baixo que não era humano nem de nenhum animal que reconhecesse. Ecoou pelas árvores, parecendo vir de todos os lugares e de nenhum ao mesmo tempo. Acelerei o passo, não me importando mais com a paisagem. O som veio novamente, mais perto desta vez. Comecei a correr, minha mochila balançando dolorosamente contra a minha coluna, galhos atingindo meu rosto quando deixei a trilha, guiado pelo pânico cego. Não tinha ideia de onde estava, apenas que precisava me afastar de qualquer coisa que estivesse atrás de mim. Corri até que meus pulmões queimaram e minhas pernas pareciam chumbo. Parei, curvado, ofegante, enquanto meu coração lentamente voltava ao normal. Foi então que percebi, com crescente horror, que não sabia onde estava. Em meu pânico, havia deixado a trilha para trás. A noite caía rapidamente, a floresta se transformando em um labirinto de sombras profundas e formas desconhecidas. Tentei encontrar minha lanterna, minhas mãos tremendo enquanto a ligava. O feixe estreito mal penetrava a escuridão, criando sombras grotescas que pareciam se mover e mudar quando eu não olhava. Precisava encontrar abrigo, reunir as ideias e elaborar um plano. Enquanto examinava a área, a luz caiu sobre o que parecia ser a entrada de uma pequena caverna, parcialmente escondida pela vegetação. Não era o ideal, mas era melhor do que passar a noite completamente exposto. Dirigi-me para lá, cada galho estalando e cada folha farfalhando fazia meus nervos ficarem à flor da pele. Então ouvi aquele som inumano novamente, muito mais perto agora. Me joguei na caverna, pressionando-me contra a parede fria de pedra. Por horas permaneci ali, encolhido, esforçando-me para ouvir qualquer sinal de perseguição. Ocasionalmente ouvia movimentos do lado de fora, passos pesados circulando a caverna, galhos quebrando sobre um peso significativo. O que quer que fosse, sabia que eu estava lá, e era paciente. Conforme a noite avançava, a exaustão começou a superar meu medo. Diante de meus melhores esforços, senti minhas pálpebras ficarem pesadas. Devo ter cochilado, porque fui acordado por um rugido ensurdecedor logo na entrada da caverna. Pulei para trás, o feixe da minha lanterna dançando desestabilizadamente pelas paredes da caverna. Então eu vi uma enorme figura sombria bloqueando a entrada.
Era vagamente humanoide, mas muito grande, com membros anormalmente longos e uma cabeça que parecia mudar de forma quando eu observava. Queria gritar, mas o terror havia congelado minhas cordas vocais. A criatura deu um passo à frente, seus movimentos fluidos e predatórios. Na luz fraca consegui vislumbrar seus olhos, frios, negros e cheios de uma inteligência que estava longe de ser animal. Eu estava certo de que ia morrer. Aquela coisa, o que quer que fosse, brincou comigo o dia todo. A caça havia terminado e eu tinha perdido. Mas à medida que se aproximava, uma estranha calma tomou conta de mim. Se era assim que tudo ia acabar, eu não ia me encolher em um canto. Agarrando minha lanterna com força, lancei-me para frente, balançando-a com toda a minha força diante da cabeça da criatura. Para minha total surpresa, acertei em cheio. A criatura cambaleou para trás com um grito, de dor ou de surpresa, não tinha certeza de qual era. Sem esperar para ver se realmente havia machucado, corri para fora da caverna e entrei na floresta pré-auroral. Meus pés mal tocavam o chão quando voava entre as árvores. Corri até que minhas pernas cederem, desabando em uma pequena clareira quando os primeiros raios de sol começaram a filtrar pelas copas das árvores. Por um tempo permaneci ali, ofegante e aguardando o ataque que nunca veio. Quando a luz do dia chegou, levantei-me lentamente, cada músculo gritando em protesto. Eu estava perdido, exausto e apavorado, mas estava vivo. À luz do dia, meu encontro na caverna parecia quase um sonho, como se eu tivesse imaginado tudo aquilo. Mas então vi o estado das minhas roupas rasgadas e sujas, com longas arranhões nos meus braços que não me lembrava de ter feito. E minha lanterna estava entortada e emboçada, com manchas negras em sua superfície que não queria examinar muito de perto. Demorou quase todo o dia para encontrar de volta uma trilha marcada e algumas horas a mais para chegar ao meu carro. Todo esse tempo tentei entender o que havia acontecido. Seria alguma espécie desconhecida? Uma alucinação causada pelo medo e exaustão? Ou algo completamente diferente? Algo que desafiava a explicação? Nas semanas que se seguiram, vasculhei a internet por histórias similares, procurando pistas sobre o que havia encontrado naquela floresta. Encontrei mais do que esperava. Relatos de trilheiros desaparecidos, avistamentos estranhos e sons inexplicáveis em florestas por todo o país. A maioria poderia ser facilmente descartada como fraudes ou má identificação, mas alguns soavam estranhamente familiares. Nunca relatei minha experiência às autoridades. Quem acreditaria em mim? Pendurei minhas botas de hiking, pelo menos para viagens solo por enquanto. Prefiro trilhas bem percorridas e sempre vou em grupo. Mas às vezes, quando estou deitado na cama à noite, juro que posso ouvir aquele som gutural e baixo do lado de fora da minha janela e sei profundamente nos meus ossos que a coisa na floresta ainda está lá fora, esperando, observando, e que um dia pode vir à minha procura novamente. Então, se você estiver caminhando sozinho nas densas florestas e sentir aquele arrepio na nuca, como se alguém estivesse te observando, não ignore. Não diga a si mesmo que é apenas sua imaginação, porque às vezes os monstros nas sombras são muito reais, e nem todos os que os encontram vivem para contar a história. Nunca pensei que um beijo pudesse ter gosto de perigo, até conhecer ele. O que começou como um flerte inofensivo em nossa cidade pacata, rapidamente se transformou em um pesadelo do qual não consegui escapar. Quando Lucas e eu nos mudamos para a Vila das Palmeiras, estávamos cheios de esperança. As ruas pitorescas, cercadas por árvores frondosas e os rostos acolhedores dos vizinhos prometiam um recomeço que precisávamos desesperadamente após anos de labuta na cidade. Lucas se jogou em seu novo trabalho remoto, enquanto eu comecei a transformar nossa pequena casa. Foi em uma dessas intermináveis reuniões sociais da cidade que conheci Daniel. Ele imediatamente se destacou. Alto, com um charme rústico que parecia contradizer a vibe saudável da cidade pequena.
Nossos olhares se cruzaram em meio a camisas polo e xadrez e senti uma eletricidade que não experimentava há anos. "Novo por aqui?" perguntou ele, aproximando-se de mim na mesa de bebidas. Sua voz era profunda, com um toque de gravel que fez arrepiar minha espinha. Consegui estender a mão. "Clara, meu marido e eu nos mudamos para cá no mês passado." Se o fato de eu ter mencionado meu marido o incomodou, ele não o mostrou. "Daniel", respondeu ele, sua mão demorando um momento a mais do que o necessário na minha. "Bem-vinda à Vila das Palmeiras. Tenho a sensação de que você vai agitar as coisas por aqui." Eu ri, mas havia uma intensidade em seu olhar que me deixou tanto animada quanto inquieta. Enquanto o observava se afastar, tentei sacudir a sensação de que algo importante acabara de acontecer. Nas semanas seguintes, esbarrei com Daniel em todo lugar, no mercado, na cafeteria local e até mesmo nos meus runs matinais. Cada encontro me deixava corada e um pouco sem fôlego. Dizia a mim mesma que era inofensivo, apenas um pouco de emoção para quebrar a monotonia da vida na cidade pequena. Mas então chegou a noite do festival de verão. Lucas estava preso em uma chamada de trabalho, então fui sozinha. As ruas estavam cheias de música e risadas, com cordões de luzes transformando a praça da cidade em um mundo mágico. E lá estava Daniel, devastadoramente bonito em uma simples camiseta branca e jeans. Quando me viu, sorriu e caminhou na minha direção. Antes que eu pudesse reagir, ele me puxou para perto. "Dance comigo", sussurrou. A banda estava tocando uma música lenta e sensual, e enquanto nos balançávamos sob as estrelas, algo mudou entre nós. Não sei quem se moveu primeiro, mas de repente seus lábios estavam nos meus. O beijo era elétrico e apaixonado, tudo o que eu estava sentindo falta. Por um momento, esqueci de Lucas, de nossa vida juntos, de tudo, exceto a sensação dos braços de Daniel ao meu redor. Então, a realidade voltou com toda a força. Afastei-me, murmurei um pedido de desculpas e fugi para a noite, meu coração acelerado por uma mistura de alegria e culpa. O que havia eu feito? Na manhã seguinte, um buquê de rosas vermelhas chegou à nossa porta. O cartão dizia simplesmente: "Até a próxima." Rapidamente escondi as flores na garagem, meu estômago revirando de desejo e pavor. Tentei evitar Daniel depois disso, mas parecia impossível em uma cidade tão pequena. Onde quer que eu fosse, lá estava ele, um sorriso cúmplice nos lábios. Lentamente, quase imperceptivelmente, nossos encontros se tornaram mais frequentes, mais intensos. Um toque de mãos na feira, um olhar demorado entre os bancos da igreja. Cada vez sentia-me sendo puxado mais fundo em sua órbita. Era errado, eu sabia. Eu amava Lucas. Nosso casamento não era perfeito, mas era sólido, construído por anos de confiança e sonhos compartilhados. E ainda assim, não podia negar a emoção que corria por mim toda a vez que via Daniel. Numa tarde chuvosa, encontrei-o na livraria. Começamos a falar sobre nossos autores favoritos e antes que percebesse, horas passaram. Estávamos lá fora, sob o toldeiro, observando a chuva cair, quando ele se virou para mim. "Não consigo parar de pensar em você, Clara", disse ele em uma voz baixa e urgente. Queria resistir, sair andando, mas em vez disso encontrei-me acordando. "Sim", sussurrei. Então seus lábios estavam nos meus novamente. Foi um turbilhão de momentos roubados e encontros apaixonados. Nos encontrávamos em segredo, sempre cuidadosos para evitar olhares curiosos. Daniel era intoxicante e me fazia sentir viva de uma forma que havia esquecido que era possível. Mas com cada encontro clandestino, o peso da culpa crescia. Foi o rosto preocupado de Lucas que finalmente me acordou. "Está bem, querida?" perguntou uma noite, sua testa franzida de preocupação. "Você parece distante ultimamente." O amor genuíno e preocupação em seus olhos eram como um balde de água fria. O que eu estava fazendo? Estava arriscando um homem bom e uma boa vida por um caso.
Terminar com Daniel foi difícil, mais difícil do que eu esperava. Ele não aceitou bem. Você não pode simplesmente se afastar disso, disse ele, seus olhos brilhando com uma emoção que eu não conseguia identificar. Mantive minha posição, mesmo com meu coração doendo. Acabou, Daniel. Sinto muito, mas eu amo meu marido. Isso foi um erro. Achei que seria o fim, mas no dia seguinte encontrei uma nota escondida sob o limpa do meu carro. Eu não vou desistir de nós, dizia. Eu a amassei com minhas mãos tremendo. As mensagens de texto de números desconhecidos continuaram a chegar. Às vezes, tarde da noite, podia jurar que o via do lado de fora de nossa casa, apenas observando. O medo começou a infiltrar, substituindo a emoção que eu havia sentido antes. Mudei minha rotina, sempre olhando por cima do ombro, mas Daniel parecia estar em todo lugar, sua presença uma ameaça constante. Uma noite, acordei com o som de vidro quebrado lá embaixo. Acordei Lucas. Tem alguém na casa. Sussurrei. Corremos para baixo, Lucas armado com um taco de beisebol. Na cozinha encontramos uma janela quebrada e pegadas enlameadas levando para a porta de trás. Nada havia sido levado, mas havia uma nota na geladeira. Você é minha. Chamamos a polícia, mas sem provas concretas, não havia muito que eles pudessem fazer. O oficial sugeriu que eram apenas crianças, mas o olhar que ele me deu disse que ele não acreditava nisso mais do que eu. As coisas pioraram. Meus pneus foram furados, flores murchas foram deixadas na minha varanda. Cada vez a polícia era solidária, mas impotente. E durante tudo isso, Daniel mantinha sua inocência, sempre com aquele mesmo sorriso intenso e inquietante. Você está sendo paranoica, Clara, disse ele, quando o confrontei, do lado de fora do supermercado. Não estou fazendo nada. Talvez você esteja se sentindo culpada por jogar fora a melhor coisa que já aconteceu com você. Suas palavras gelaram meu sangue. Havia uma frieza em seus olhos que eu nunca havia visto antes, um grifismo de algo sombrio e perigoso que se escondia por baixo de seu exterior carismático. Tornei-me prisioneira em minha própria casa, pulando a cada som, com medo de sair sozinha. Percebi a pressão que isso estava colocando em nosso casamento. Tudo o que tentei proteger ao terminar o caso agora estava sendo destruído pelas consequências. Tudo chegou a um clímax numa noite tempestuosa de outubro. Lucas estava fora da cidade para trabalho e eu estava sozinha em casa. A tempestade cortou a energia e eu estava sentada na sala escura. Quando procurava por candelabros, ouvi um barulho lá em cima, um rangido de assoalho que não deveria estar lá. Meu sangue gelou. Naquele momento, tinha certeza de que Daniel estava na casa. Peguei meu celular, mas não havia sinal. O pânico subiu na minha garganta e procurei uma saída, mas ele estava lá, bloqueando a porta, sua silhueta iluminada por um flash de relâmpago. Nós pertencemos um ao outro, Clara, disse ele, com uma calma assustadora. O que se seguiu foi um pesadelo de gato e rato pela casa escura. Consegui escapar dele, trancando-me no banheiro. Meu coração batia tão forte que achei que iria explodir no meu peito. Quando ouvi ele tentando arrombar a porta, percebi com horrorível clareza a magnitude do meu erro. Este homem, que eu havia recebido na minha vida de braços abertos, agora era a maior ameaça à minha própria existência. O som das sirenes cortou a tempestade. Um vizinho tinha visto uma figura estranha entrando em nossa casa e chamou a polícia. Daniel não fugiu. O dano já havia sido feito. Meu senso de segurança e confiança foi destruído como as janelas que ele quebrou. Na sequência, nós nos mudamos de Vila das Palmeiras, longe da idílica cidade pequena que se tornara uma prisão de medo. Daniel foi eventualmente capturado e preso não apenas por seu assédio a mim, mas por comportamento semelhante com outras mulheres da cidade. Ele era um indivíduo profundamente perturbado, um predador que vinha jogando este jogo há anos. Lucas e eu ainda estamos juntos, trabalhando para reconstruir o que quase se perdeu.
biblioteca deveria estar em silêncio, mas os sussurros que ouvi naquela noite eram tudo menos isso. O que descobri naquela sala escondida mudou tudo que eu pensava saber sobre a realidade. Sempre fui uma criatura da noite e por isso o turno da noite na biblioteca da Universidade de Vermont era perfeito para mim. A solidão me oferecia tempo para trabalhar na minha tese e, ao mesmo tempo, observar os alunos que ocasionalmente ficavam até tarde. Além disso, havia algo reconfortante em estar cercado por todo aquele conhecimento, mesmo que a maior parte estivesse acumulando poeira em prateleiras raramente tocadas. Era quase meia-noite quando tudo mudou. A biblioteca estava vazia, exceto por alguns alunos de pós-graduação adormecidos em um canto afastado. Eu estava fazendo minhas rondas habituais, organizando livros nas prateleiras e arrumando cadeiras, quando notei algo estranho. Um brilho suave vindo de trás de uma estante na seção de história antiga. Conhecia cada centímetro da biblioteca e definitivamente não deveria haver nenhuma fonte de luz ali. Aproximei-me silenciosamente, meus tênis deslizando pelo tapete macio que abafava meus passos. Quando me aproximei, percebi que a luz estava vazando por uma fresta entre a estante e a parede. Talvez alguém tivesse deixado uma lanterna acesa ali. Mas não, a qualidade da luz estava errada, pulsava e mudava, projetando sombras sinistras que pareciam se mover sozinhas. Passei a mão pela borda da estante, procurando qualquer coisa que pudesse explicar o fenômeno. Para minha surpresa, meus dedos se prenderam em uma pequena fechadura oculta. Com um suave clique, toda a estante se abriu como uma porta, revelando um estreito corredor além. Meu coração disparou enquanto eu espiava pela abertura. Isso não constava em nenhum dos mapas que eu tinha visto. A parte racional do meu cérebro me dizia para fechar tudo e chamar a segurança do campus, mas uma parte mais primitiva e forte me instigava a continuar. Sempre fui curioso demais para meu próprio bem. Engolindo em seco, entrei no corredor. O ar estava denso e mofado, com um cheiro que não conseguia identificar, algo antigo e vagamente metálico. As paredes eram de pedra rugosa e o chão descia suavemente. A luz pulsante se tornava mais intensa à medida que eu descia. Depois do que pareceu uma eternidade, mas provavelmente foram apenas alguns minutos, o corredor se abria em uma sala circular. E que sala era aquela? Meu queixo caiu ao ver o que havia diante de mim. As paredes estavam cobertas com símbolos intrincados e diagramas, alguns esculpidos diretamente na pedra, outros pintados com o que parecia ser sangue seco. Prateleiras forravam a sala, cheias de livros que pareciam muito mais antigos do que qualquer coisa na biblioteca principal. Mas foi o centro da sala que realmente chamou minha atenção. Um pedestal se erguia ali e em cima dele havia um objeto que desafiava a descrição. Parecia mudar e se transformar enquanto eu olhava, nunca se fixando em uma única forma. Às vezes aparecia como um tomo antigo, sua capa contorcida por tentáculos. Outras vezes era uma estrutura cristalina que doía olhar diretamente. Através de tudo isso, pulsava com a mesma luz sinistra que me atraiu até ali. A curiosidade superou meu sentimento crescente de medo. Sussurros, incontáveis vozes falando em idiomas que eu nunca tinha ouvido antes, pareciam vir do próprio objeto, crescendo mais altos a cada passo que eu dava.
Minha mão se estendeu sozinha, atraída pela coisa em movimento no pedestal. Justo antes de meus dedos tocarem, uma voz cortou os sussurros, clara como o dia. Eu não faria isso se fosse você. Virei-me rapidamente, meu coração quase pulando do peito. Um homem estava na porta, seus cabelos brancos bagunçados e seus olhos brilhando com uma intensidade inquietante. Reconhecia vagamente como o professor Salgado do Departamento de Estudos Ocultos do campus, mas nunca tinha falado diretamente com ele. O que é isso? Consegui gaguejar. Salgado entrou na sala, seu olhar fixo no objeto atrás de mim. Isto, meu jovem amigo, é onde guardamos o verdadeiro conhecimento que o mundo ainda não está pronto para receber. Ele começou a explicar, com uma voz calma e perturbadora, que a universidade vinha protegendo e estudando artefatos de grande e terrível poder há gerações. Esta sala e outras como ela, escondidas pelo campus, continham verdades que poderiam remodelar ou destruir nossa compreensão da realidade. Mas por que me mostrar tudo isso? Por que não simplesmente me mandar embora? A expressão de Salgado escureceu. Porque você encontrou seu caminho aqui, o que significa que agora você faz parte disto, e precisamos de toda a ajuda que pudermos conseguir. Nas horas que se seguiram, enquanto a noite cedia lugar ao despontar, Salgado me deu uma aula intensiva de horrores antigos e verdades cósmicas. Ele falou de seres antigos que dormiam sob a terra e além das estrelas, de cultos que buscavam despertá-los e do fino véu que separava nossa realidade de dimensões caóticas além da imaginação. Minha cabeça girava de informações, mas uma coisa estava clara. O mundo era um lugar muito mais estranho e perigoso do que eu jamais poderia imaginar. Agora, gostando ou não, eu fazia parte de um grupo secreto encarregado de manter esse perigo sob controle. Quando os primeiros raios de sol começaram a filtrar através das altas janelas da biblioteca, Salgado me levou de volta à porta escondida. Vá para casa, descanse um pouco, mas volte aqui amanhã à noite. Há muito a aprender e o tempo não está a nosso favor. Ao me tornar para sair, ainda atordado com tudo o que havia visto e ouvido, Salgado colocou a mão sobre meu ombro e, lembre-se, disse ele, sua voz baixa e grave, o destino do mundo pode depender de nosso segredo. As semanas que se seguiram foram um borrão de lições noturnas e revelações de tirar o fôlego. Durante o dia eu seguia minha vida normal, assistindo às aulas e trabalhando na minha tese, mas minhas noites eram repletas de rituais arcanos, textos antigos e discussões sobre horrores cósmicos que ameaçavam me deixar louco. Aprendi a ler línguas mortas há milênios e a reconhecer sinais de influência de outros mundos em eventos cotidianos. Salgado e os outros membros do que passei a conhecer como a guarda da biblioteca me ensinaram sentidos protetivos e como proteger minha mente de ataques psíquicos. Mas nem tudo era acadêmico. Menos de um mês depois de minha descoberta inicial, alarmes soaram em todas as câmaras escondidas. Um grupo de cultistas havia invadido uma das outras salas secretas do campus para tentar roubar um artefato que poderia abrir um portal para uma dimensão de puro caos. Meu coração acelerado, eu segui Salgado e os outros enquanto corríamos pelo campus iluminado pela lua. Chegamos a tempo de ver os cultistas completando um ritual, um vórtice de energia girando no ar diante deles. O que se seguiu foi como algo saído de um pesadelo.
Lutamos não só contra os cultistas, mas também contra horrores tentaculares que começaram a se espremer pelo portal em formação. Eu me vi entoando sentidos que havia aprendido recentemente, minha voz se unindo à dos outros para criar uma barreira de pura vontade contra a loucura que se aproximava. No final, conseguimos fechar o portal e dominar os cultistas, mas o custo foi alto. 2 membros de nosso grupo estavam mortos, suas mentes destruídas pelo que haviam visto. Eu nunca seria o mesmo novamente. Enquanto estávamos ali, ofegantes e em choque, Salgado se tornou para mim com um sorriso sombrio. Você ainda tem certeza que quer fazer parte disso? Olhei ao redor para a destruição, para os corpos de aliados e inimigos, para as marcas de queimadura nas paredes, onde a realidade mesma havia começado a se desfiar. Apesar do terror ainda percorrendo minhas veias, eu sabia que só havia uma resposta. Alguém tem que fazer isso, eu disse. Se não nós, então quem? Salgado acenou com a cabeça, uma mistura de orgulho e tristeza em seus olhos. Bem-vindo à guarda da biblioteca. As horas são infernais, o pagamento é inexistente e o plano de aposentadoria provavelmente é um túmulo precoce ou uma cela acolchoada. Mas somos a única coisa que está entre a humanidade e a aniquilação total. Enquanto retornávamos à biblioteca para limpar e ser informados, não pude deixar de pensar em como minha vida havia mudado em apenas algumas semanas. O que começou como um trabalho de meio período para ajudar a pagar a pós-graduação se transformou em uma posição de linha de frente em uma guerra secreta contra horrores cósmicos. Pensei nos alunos dormindo pacificamente em seus dormitórios, nos professores preparando palestras sobre o mundo normal e toda a humanidade vivendo em ignorância abençoada. Percebi que a ignorância realmente era uma bênção, mas o conhecimento, por mais terrível que fosse, era poder, e precisávamos de todo o poder que pudéssemos obter. Portanto, agora, quando você me vê repondo livros ou silenciando alunos barulhentos, saiba que há muito mais acontecendo do que aparenta. A biblioteca ainda é silenciosa, mas os sussurros nunca realmente param. E nas salas escondidas sob seus pés, uma batalha está sendo travada para manter a realidade intacta. Reze para que você nunca tenha que acordar para a verdade que eu vivo todos os dias.